Agora nós vamos conversar um pouco sobre a produção de parte da energia que o Brasil consome. Você conhece a história da usina de Itaipu? É dela que nós vamos falar um pouquinho agora. Para começar, é bom lembrar que Brasil e Paraguai têm uma divergência atual quanto à revisão do Tratado de Itaipu. Lembre-se que um tratado, grosso modo, é um acordo internacional entre dois ou mais estados, e um tratado pode ter outros nomes, protocolo, por exemplo, enfim, de acordo com as regras de direito internacional. Em linhas gerais, a gente pode dizer que essa discordância entre os dois países se dá porque o Paraguai pretende receber mais pela energia produzida na usina de Itaipu Binacional. Cada país tem direito a 50% da energia ali produzida. Porém, como o Paraguai não consome toda essa energia, ele vende o excedente ao Brasil pelo preço de custo, por força do ajuste que está lá no Tratado de Itaipu. Não se faz um empreendimento desses sem formalizar as condições, e essas condições foram estabelecidas por Brasil e Paraguai no Tratado de Itaipu de 1973. Foi neste tratado que se definiram, entre outras coisas, a área da usina, as regras de financiamento da obra e o funcionamento da empresa, que se daria num modelo de sociedade binacional que pertenceria ao Brasil e ao Paraguai na proporção de metade para cada país. Antes de voltarmos a essa disputa entre os dois países, entretanto, vamos relembrar como a usina surgiu. Vamos lá? Vai, Clarice. A usina hidrelétrica de Itaipu está localizada em um trecho de fronteira do Rio Paraná. Ainda nos anos de 1960, foram assinados os primeiros acordos de cooperação entre Brasil e Paraguai. Utilizando pequenas balsas, técnicos brasileiros e paraguaios exploraram o leito do Rio Paraná, até que fosse escolhida uma certa área do rio, conhecida como Itaipu. Essa palavra é de origem tupi e significa a pedra que canta. As dimensões da usina foram delimitadas abrangendo parte do território brasileiro e parte do território paraguaio. A área da hidrelétrica começa em Foz do Iguaçu, no Brasil, estado do Paraná, continua em Ciudad del Oeste, no sul do Paraguai, até chegar a Guairá e Salto del Guairá, no norte paraguaio. Em apenas 3 anos, entre 1975 e 1978, mais de 9.000 casas foram construídas às margens do Rio Paraná para servirem de moradia aos trabalhadores que construíam a usina. Em 1974, quando a construção começou, Foz do Iguaçu era uma pequena cidade, com poucas ruas asfaltadas. Relatos históricos dão conta de que a população era próxima de 20.000 habitantes. Em 10 anos, a população se multiplicou por 5, chegando a pouco mais de 100.000 habitantes. Inaugurada após 10 anos de construção, os números da obra são faraônicos. Aliás, como várias outras obras daquele período. Informações da própria Itaipu Binacional dão conta de que a construção aglutinou cerca de 40.000 trabalhadores. Mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha foram escavadas para ser feito o deslocamento do curso do Rio Paraná, o 7º maior do mundo.
A quantidade de concreto usado para construir a usina seria suficiente para erguer 210 estádios do tamanho do Maracanã. Seria possível levantar 380 Torre Eiffel, com o total de ferro e o aço utilizados no empreendimento. Mais de 35 mil animais que viviam na área a ser inundada pelo lago da usina foram removidos. Os números da economia até hoje são lembrados em função do impacto que causaram. No início da década de 1980, o transporte de materiais para Itaipu Binacional mobilizou 20.113 caminhões e 6.648 vagões ferroviários. Enquanto a demanda por mão de obra provocava filas imensas nos centros de triagem dos consórcios. A roda da primeira turbina, com 300 toneladas, saiu de São Paulo em 4 de dezembro de 1981 e chegou ao canteiro de obras em 3 de março de 1982. O primeiro giro mecânico de Itaipu ocorreu em dezembro de 1983, como teste. Em 5 de maio de 1984, a gigante entrou em operação com uma unidade geradora de energia de um total de 20 previstas no projeto. Após entrar oficialmente em funcionamento, a usina passou por uma série de problemas de ordens política e econômica. As duas últimas turbinas só seriam inauguradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2007, 33 anos depois do início da construção e 23 depois da inauguração pelo presidente Figueiredo. Até 2006, Itaipu Binacional foi considerada a maior do mundo, sendo batida pela entrada em operação da usina Três Gargantas, localizada na China. Quanto ao funcionamento, a gente vai conversar no próximo vídeo. Agora vamos falar um pouco da divisão da energia, que foi o assunto pelo qual a gente começou. Cada país tem direito a metade da energia elétrica produzida em Itaipu e quando uma das partes não utiliza toda a cota, deve vender a parte não utilizada ao parceiro pelo preço de custo. O Paraguai utiliza aproximadamente 5% da energia produzida em Itaipu Binacional, o que é suficiente para abastecer mais de 90% da demanda por energia do país vizinho. Observe, entretanto, que quanto mais energia a usina produz, em termos percentuais, o Paraguai vai consumir menos, se evidentemente a demanda dele não aumentar. Seja como for, o importante é a gente perceber que o restante da energia que o Paraguai teria direito é vendido ao Brasil. Porém, o governo brasileiro, de certa forma, cobriu praticamente sozinho os custos de produção da usina. O governo paraguaio tem, portanto, uma dívida com o Brasil que só terminará em 2023. Portanto, por mais 2 anos e alguns meses, a energia comprada pelo Brasil ao Paraguai continuará sofrendo abatimento. O valor da construção da hidrelétrica na época foi cerca de 14 bilhões e o Paraguai entrou no empreendimento com apenas 50 milhões financiados pelo Banco do Brasil. Bom, e aí você nos próximos vídeos vai continuar com a gente e a gente vai tentar recontar para você, contar de novo para você como é que a usina produz energia, ou seja, como é que Itaipu produz energia, e também vai conversar com você um pouco sobre os problemas políticos e econômicos que, de certa forma, depois da inauguração oficial de Itaipu, mexeram com o funcionamento da empresa e com o próprio aumento da capacidade da empresa. Então, te espero no próximo vídeo. Tchau!